Nesta edição do Negócio dos Sonhos, vamos conhecer um pouco da CIA de Talentos. Essa empresa busca conectar novos talentos através de processos seletivos humanizados a projetos de alta complexidade. Aquela competência que procura espaço e experiência de carreira. A CIA de Talentos existe há 35 anos. E um pouco dessa história você conhece agora. Falando um pouco sobre mim, eu sou a Paula, tenho 39 anos, sou casada, mãe da Vitória, de 3 anos, nasci e moro em São Paulo, me formei em Publicidade e Propaganda, fiz um MBA em Gestão Empresarial e trabalho no Grupo CIA de Talentos há 23 anos. A CIA de Talentos é uma empresa, uma consultoria de recursos humanos que trabalha tanto seleção, recrutamento e seleção para público jovem, média gestão e alta liderança, programas de treinamento e desenvolvimento e também marca empregadora para grandes empresas. Nós atuamos tanto no Brasil quanto na América Latina e em projetos globais. Nós temos projetos tanto aqui para o Brasil, todos os estados, para projetos na Argentina, no Chile, na Colômbia, mas também através desses projetos a gente consegue entregar, às vezes, programas, por exemplo, em 14 países ao mesmo tempo. Então, desde programa de estágio e trainee para o público, né, de porta de entrada que está na universidade, até programas de treinamento e desenvolvimento para pessoas em início de carreira, orientação de carreira para média gestão, programas de liderança para grandes públicos de organização e a gente apoia as organizações para trabalhar a marca empregadora na região. É muito engraçado, a minha profissão, como eu escolhi essa profissão já estando dentro da companhia de talentos, ela fez parte. Então eu já trabalhava aqui quando eu estava no ensino médio. Então eu comecei e decidi cursar publicidade porque eu acredito, tanto que eu não tinha certeza de como seria o fluxo da minha carreira, né? Então a gente toma a decisão naquele momento, mas ter cursado publicidade com certeza me ampliou para entender o quanto o marketing é muito importante, o quanto a proximidade com o público, escutar, ouvir, nada, tudo, qualquer produto a gente não passa por vendas e marketing, né? Então eu acho que a minha formação em publicidade e propaganda me ampliou para conseguir desde a estética das nossas divulgações, das nossas campanhas, até a forma das nossas entregas. E minha formação, MBA em gestão empresarial, a cuidar mesmo de um negócio, a entender todas as partes financeiras, a parte de pessoas, entender mesmo como se faz para gerir um negócio como esse. O curioso é que quando a Sofia recebeu esse desafio, ela começou a empreender na raça mesmo. Então, assim, ela não tinha muita estrutura para fazer um plano de carreira, para falar sobre pesquisa de mercado. Tudo isso que a gente vê hoje em dia foi muito mais no estudar com consistência aquilo que ela precisava entregar e entregar com excelência, porque a excelência ia gerar recorrência de outros clientes, a indicação do boca a boca. Então assim ela foi, vendia um cliente para poder ter dinheiro, para poder pagar o outro projeto e foi nesse desafio mesmo, na raça, sem experiência de como fazer, de desenhos de negócio estruturado, que ela foi construindo a companhia de talentos e assim foi durante muitos anos, até realmente ela conseguir investir para ter uma empresa que assessorasse um plano de carreira, um plano de negócio mesmo, para a companhia de talentos evoluir e crescer. Quando a companhia de talentos começou, a gente falava muito sobre... O slogan da companhia de talentos sempre foi: acredite no seu talento e conte com a nossa companhia. Então, no momento de criar o nome Companhia de Talentos, ficou: acredite no seu talento e conte com a nossa companhia, então por que não Companhia de Talentos? E aí foi nessa junção dessas duas palavras que a gente entendeu que tinha a ver com o propósito de potencializar as pessoas, acreditarem nos talentos dela e contarem com o apoio da CIA de Talentos, que na época não tinha esse nome. Então foi assim a criação do nome da Companhia de Talentos. E a marca, no início ela era uma digital, que tinha a ver sempre, né, com essa questão de seja você mesma, ou mesmo deixe sua marca. E depois a gente foi trabalhando a inovação da marca e
como a gente conseguia transformar ela mais vibrante, mais interessante. E aí a gente decidiu trabalhar com o C, que também seria uma opção de representar a nossa marca, para ser mais próximo e fácil de ser lembrada pelas pessoas. Quando a fundadora da Companhia de Talentos recebeu o desafio de tocar um negócio e foi convidada, né? Por que você não abre a sua empresa, a sua própria consultoria para fazer uma seleção? Ela tinha pouquíssimo dinheiro, para ter uma mesa, uma cadeira, alugar uma salinha. Mas ela sempre teve, né, a fundadora, o desafio e o medo de ir para pedir empréstimo, não conseguir pagar. Então ela sempre com capital próprio mesmo, vendendo um cliente para conseguir pagar o outro, pensando, né, nesse processo de fazer com segurança, fazer com excelência, realmente para conseguir ganhar uma visibilidade do mercado e assim o trabalho boca a boca para ir crescendo a companhia. Nunca foi necessário pegar dinheiro emprestado ou buscar um investidor. Isso é sempre um desafio, né, a se pensar, porque às vezes tem o ganho de você buscar um valor para investir no seu negócio, porque você pode crescer com mais escala, mas você acaba tendo a dependência ou de pagar esse dinheiro no curto prazo para evitar os juros, ou também de uma empresa que às vezes pode querer uma parte do seu negócio. Então a decisão da Companhia de Talentos sempre foi fazer com excelência, fazer o que dava com aquele momento direito. E durante muito tempo, às vezes por um não investimento maior, foi necessário negar projetos, porque não tinha como contratar tanta gente para conseguir fazer. Mas, de novo, isso pode ser aprendizados, porque a gente podia ter o desafio de ficar grande e perder essa essência da consultoria, da qualidade, da excelência, de todo esse modelo do que a gente faz, para ser simplesmente um negócio escalável que talvez não tivesse o propósito e a relação sempre de aprendizado, de educação para a carreira, seja na seleção quanto no desenvolvimento de pessoas. Ser co-CEO da CIA de Talentos é um desafio muito grande, porque a gente trabalha primeiro com um público interno de mais de 200 pessoas, então são 200 vidas para a gente administrar e essas famílias ao redor, esse ecossistema muito grande. Então, conseguir manter um negócio interessante e prosperando para que essas pessoas consigam estar aqui e a gente gerar cada vez mais empregos. Por outro lado, manter a empresa num momento sustentável. Eu falo muito de trabalhar ambidestria. Eu tenho que estar sempre com o olhar no hoje, no que a gente está entregando e no futuro. Então esse é um grande desafio. E ao mesmo tempo, como a gente consegue transformar as empresas, né? A gente passar essa ideia do que a gente acredita para todas as pessoas que estão lá na ponta nas entregas, que é não fazer o que as pessoas pedem, mas e sim entregar o que elas precisam. E com consultoria e com qualidade, montar times plurais. Então, é muito desafiador, mas também muito gratificante, porque a gente todo dia contrata e desenvolve muitas pessoas e transforma a carreira de muita gente. Então, é muito gratificante e é aí que vem essa válvula da motivação. Uma conquista muito grande profissional que eu vivi nos últimos anos. Claro que quando eu olho os 23 anos de Companhia de Talentos, tem muita coisa, né? Eu cresci como pessoa, como mulher, como mãe, como carreira, em todas as frentes. Mas uma coisa que eu me orgulho muito, eu vou trazer mais recente, quando eu saí da direção e assumi esse papel de co-CEO, foi logo no meio da pandemia. Então eu tinha um grande desafio ali e eu sempre me coloquei muito transparente, muito próxima do time. É muito desafiador, eu não tinha sido co-CEO de nenhum outro lugar. Então, de repente, você se pôr à frente do negócio, eu ser a cara ali, junto com a pessoa que divide esse papel comigo, foi muito desafiador. Mas eu recebi um prêmio voluntário do time, eles compraram um troféu e me entregaram de gratidão pelo o quanto a gente impulsionou o time, a gente fez. Eu acho que não tem nenhum melhor resultado do que vir um reconhecimento genuíno do time de liderança de que eu estava realmente fazendo um bom trabalho. Isso me emociona até hoje, é o troféu que eu deixo na minha mesa do escritório e o que me move todos os dias.
Quando a gente pensa nos planos de futuro da Companhia de Talentos, ele permeia, primeiro, o melhor uso da tecnologia para que a gente possa ganhar escala, para que a gente possa entregar cada vez mais um processo com tecnologia que seja cada vez mais plural, que desenvolva e selecione melhor as pessoas, então sempre olhando para todo esse ecossistema. O segundo é como é que a gente pode ganhar capacidade mesmo de impacto através de relações. Então a gente não precisa fazer como uma empresa sozinha. Então quais são os meios que a gente pode, ONGs, empresas, concorrentes, como é que a gente pode pertencer a um ecossistema maior para entregar de forma mais sustentável, valiosa, valor, quando a gente fala tudo ligado à carreira. Então a gente está sempre olhando como são esses collabs, novas formas de pensar e entregar para evoluir. E também uma outra frente de futuro é sempre como que a gente trabalha cada vez mais para que as pessoas acreditem que a tecnologia tem que servir como um aliado e que ela não vai tirar os empregos se a gente acreditar que a gente pode se desenvolver, que a gente pode evoluir. Ela é uma inteligência, como a gente fala, artificial, mas a gente tem emoção, sentimento, soft skills, capacidade criativa, capacidade de resolver problemas. Então, como a gente trabalha para que isso vire cada vez mais a favor das pessoas. Quando eu ia desligar, eu falava um berro, que é tipo como se fosse um berro, e é um beço. E eu falava um berro, e todo mundo ria e virava meme ali da conversa. Contrata a menina do berro, que dá um berro com a gente, todo final ela dá um berro. A Companhia de Talentos, ao longo da jornada, sempre tentou ser e tinha um interesse pela qualidade, pela excelência, pelo que a gente prega de inovação e pioneirismo, ser como se fosse uma boutique. Mas isso é impossível, porque a gente sempre quer abraçar as oportunidades e crescer. E o medo do tamanho desse crescimento sempre foi enfrentado por nós. Então, a todo momento a gente nunca quis ser tão grande, mas cada passo que a gente dá, a gente para e estrutura, porque o crescimento, ele traz cada vez mais responsabilidade, mais impacto financeiro. Então, o sonho nunca foi ser grande como organização, e sim impactar um maior volume de pessoas de uma maneira positiva e entregando uma relação de educação para a carreira. Uma coisa que a Companhia de Talentos sempre avalia do que ela poderia ter feito diferente, a gente a todo momento fala que não existe arrependimentos aqui dentro, porque tudo que a gente viveu serve para que a gente aprenda, faça um trabalho forte, resiliência mesmo, de tentar entregar melhor. Então a gente sempre fala que a gente não se arrepende de nada, mas que a gente sabe depois de cada entrega o que a gente pode fazer diferente. Então a todo momento a gente avalia o que na nossa história é mais importante e que ao mesmo tempo a gente pode sempre cuidar e que ainda é um nosso desafio. É uma questão de foco. É muito importante ter foco nas frentes para entregar com qualidade, num momento interessante, sem às vezes uma sobrecarga de trabalho. Mas a gente é tão apaixonado por todo esse ecossistema de educação e seleção que a todo momento a gente está criando alguma coisa nova e depois fala, o foco, volta lá, para entregar tem que ter, mas a gente vai abrindo portas. Claro que isso teve um ganho, que fez a gente chegar aqui onde a gente está, com tantas frentes de negócio, clientes, países abertos, mas ao mesmo tempo o foco é um desafio que a gente tem a todo momento. Como a gente pode mais uma vez colocar isso de uma maneira positiva. É uma coisa que a gente trabalha, mas que ainda é um aprendizado. A gente ainda não conseguiu. Cada vez a gente está criando algo novo e despriorizando as coisas anteriormente decididas. Na minha visão, uma empresa de recrutamento precisa ter pessoas capacitadas para prestar uma consultoria de qualidade, para não levantar pedido. Ir numa empresa e falar o que você quer recrutar
e seco, sem prestar uma consultoria, sem oferecer a pluralidade de um time, sem contar o que está acontecendo nesse mercado, ou desenvolver simplesmente as pessoas no que a empresa está pedindo ou no que a pessoa está precisando, sem olhar o que o mercado, quais são as novas tendências, o que está acontecendo de melhor para conseguir oferecer. Então, eu acho que é estar com as pessoas certas e treinadas para conseguir oferecer, tanto para as empresas como para as pessoas que estão com a gente, o melhor serviço numa consultoria realmente de qualidade. Aqui na Companhia de Talentos, a gente tem um escritório no Brasil, um na Argentina, um na Colômbia e no México, para que a gente possa atender projetos ou aqui no Brasil ou na outros países da América Latina e globais. A gente costuma trabalhar num modelo remoto, aonde as pessoas, até para que a gente consiga, né, atingir diferentes Brasis aí ou diferentes países. Então é muito importante a gente estar com a pessoa, né, na região e conseguir entregar. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha num modelo muito próximo com as pessoas. Então, fazendo reuniões pelo menos uma vez por semana. Uma vez a gente começa falando dos maiores desafios para todo mundo começar a semana mais engajada. A gente não é um ambiente, não tem um negócio muito hierárquico. Então, as pessoas têm lugar para poder falar, para poder propor a diferença. A gente dá muito espaço para equipes plurais, para trabalhar grupos de afinidade, para que a gente consiga ter um ambiente que realmente transforme tanto internamente como o ecossistema e a sociedade. Então, aqui a gente fala que somos mais ou menos em 200 pessoas, mas 200 pessoas que sabem o caminho que a gente quer e tem na sua veia essa necessidade de querer entregar e transformar a vida das pessoas através da carreira, seja desenvolvimento ou seleção. Isso pra gente é fundamental, porque não adianta só atender a empresa pagante, que muitas vezes são multinacionais de grande porte ou empresa de médio porte, mas sem olhar a pessoa que está sendo ali afetada, tanto pela seleção quanto pelo desenvolvimento. Então, essa paixão pela pessoa e por entregar um serviço de qualidade permeia a nossa organização. Quando a gente estava na Companhia de Talentos, a gente sempre foi muito provocada pelo mercado a fazer coisas diferentes, a entregar desafios cada vez maiores. E uma das empresas procurou a Companhia de Talentos para fazer o seu projeto na América Latina, quando a gente só era uma empresa brasileira. Nesse momento, a gente falou, bom, como que a gente vai para a América Latina, né? Como que a gente monta um time? E aí eu recebi esse desafio e eu não falava nem um hola que tal em espanhol, mas a gente falou, bom, vontade a gente tem, conhecimento tem, vamos lá tentar falar com, né? Era um projeto na Argentina com os hermanos e tentar entregar de uma maneira positiva. E foi muito engraçado porque às vezes a gente acha que a gente... só por ter toda a parte técnica, a gente já ia conseguir entregar um projeto com qualidade. Isso foi feito, mas a todo momento nas relações, a gente criava com essa empresa momentos que a gente dava muita risada do nosso portunhol, das vezes que a gente tentava usar as palavras, porque o nosso time, assim, acredita, pega o desafio e vai. Mesmo se não sabe falar, fala alguma coisa, se comunica, mas entrega. E aí a gente já criou um vínculo com essa empresa muito próximo e ficava as piadas das palavras. Então, vou dar um exemplo. Quando eu ia desligar, eu falava um berro, que é tipo como se fosse um berro, e é um beço. E eu falava um berro, e todo mundo ria e virava meme ali da conversa. Contrata a menina do berro, que dá um berro com a gente, todo final ela dá um berro. E aí a gente ia fazendo palavras, entre outras brincadeiras, né, que a gente falava do idioma. Mas foi assim, a gente sempre acreditou que com pouco a gente consegue fazer com uma estrutura certa, garantindo uma metodologia. Claro que a pessoa que estava ali no dia a dia entregando falava o idioma fluente, mas que a gente podia levar o nosso conhecimento e todo o nosso pioneirismo para os países da América Latina, mas teve esses momentos engraçados da adaptação do idioma, mas sempre ali estudando até conseguir ter a expansão que a gente tem hoje na região. Hoje, na Companhia de Talentos, nós temos entre Brasil e a região da América Latina mais ou menos 200 pessoas e a gente também trabalha com muitas empresas parceiras para que a gente possa cada vez mais entregar serviços de qualidade. A gente não precisa ter tudo dentro de casa, então a gente busca qual é a melhor tecnologia, o que melhor está acontecendo
para que a gente possa fazer nossas entregas com excelência. O desafio de construir uma marca forte é conseguir sempre trabalhar com essa relação de ganha-ganha. A tudo que a gente faz, a gente quer entregar um aprendizado, quer que as pessoas, tanto empresas quanto pessoas que participam ou são selecionadas por nós, saiam desta relação com algo positivo, com algo a mais, seja uma transformação na sua vida, uma transformação na carreira. Então, esse desejo de evoluir tudo que está ao nosso entorno e, ao mesmo tempo, trabalhar com ética, responsabilidade, não fazer o que é pedido, e sim o que é melhor e necessário para aquela pessoa. Às vezes, a gente recebe desafios que a gente fala, não vou fazer, porque ou você não está preparado para isso, ou essa pessoa não vai performar aqui nesse modelo. A gente sempre tem essa responsabilidade e tudo isso vai causando um impacto. Às vezes quem recebe o não tem uma dor, mas ela entende que tem valor. Então, tudo que a gente faz hoje para ter a marca que a gente tem é pela história e o legado que a gente constrói positivo na vida das pessoas. E uma coisa interessante que eu quero compartilhar é, ao longo da nossa jornada, a gente já teve pessoas que a gente contratou no início de carreira para uma posição de estágio, que hoje é CEO de empresa e nos procura para falar como que eu posso ajudar, nos contrata, tá aqui, é embaixador da nossa marca. Tem pessoa sentada no nosso conselho como CEO de grande empresa que foi contratada por nós. A gente trouxe para o grupo de acionista e também para ocupar posições aqui já de diretoria, pessoas que a gente contratou também início de carreira, que foi cliente muito tempo, fez a carreira até direção, depois veio trabalhar aqui com a gente, pessoas que participaram dos nossos processos e depois contrataram a gente. Então, essa relação de ganha-ganha é o que fez a nossa marca chegar aqui. Essa sensação de que valeu a pena estar com a gente e não foi só um parceiro de uma ponte para chegar lá. A gente deixou a nossa marca. Às vezes me perguntam se empreender é uma coisa que eu recomendo. Eu acho que não tem nada que é one size fits all, que é o que a gente fala de uma coisa serve para todo mundo. É sempre importante entender se a pessoa tem o perfil para ser empreendedora. Então, a pessoa empreendedora, ela precisa ter estômago, que eu falo assim, honestamente, assim, aguentar o desafio de um dia estar muito bem, o outro dia acordar e ter uma nova lei, uma nova regra, uma tecnologia mudando, um novo concorrente que você nem imagina de onde vem. Então, essa questão do empreendedorismo, a gente fala, tem que ter essa vontade, essa movimentação pelo desafio, a coragem de fazer acontecer. Então, é uma coisa muito boa do empreendedorismo, mas tem que ter perfil para isso. A segunda coisa valiosa do empreendedor é conseguir colocar e montar um time que trabalhe de acordo com a cultura que você acredita. Então, são um time que está lá motivado, principalmente no propósito do que você entende que é o negócio, e você conseguir ser esse exemplo no dia a dia para que as pessoas possam empreender e dar certo. Então, viver essa cultura é muito poderoso. E o terceiro é quando você tem um propósito e você consegue montar um negócio ligado a esse propósito, você acorda todos os dias entendendo que esse sonho está se transformando em realidade e que você consegue formar pessoas para sonhar junto. Isso é muito bom. Então, a pessoa empreendedora, ela consegue olhar, quando ela abre a porta, ela vê um time, ela vê um projeto, aquilo mexe, porque você fala, eu lembro quando eu pensei nisso no dia 1. Então, esse sonho crescendo e ganhando volume é muito prazeroso. Então, é algo que eu acredito que é muito interessante para quem decide empreender. Eu consegui encontrar a carreira dos meus sonhos, aqui eu pude crescer como pessoa, crescer como profissional e também impactar muitas vidas. Então, tudo ligado à carreira, as pessoas que trabalharam comigo, que começaram ao longo dessa carreira, as pessoas que eu impactei nos treinamentos, no desenvolvimento. Então, com certeza, na Companhia de Talentos eu encontrei a carreira dos meus sonhos.